Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Thaís, pediatra, e esse é o nosso segundo episódio do podcast Conta Pra Mim, Mãe. E hoje eu tô com duas convidadas, a Isabel e a Roberta. Ambas são nutricionistas, mas mais do que isso, as duas são mães. Então eu quero conversar um pouquinho hoje com elas para trazer a realidade não só do consultório, né, que vocês vivem com seus pacientes, mas também em casa com seus filhos, porque a Isabel é mãe do João, que tem 1 ano, e a Roberta é mãe do Bernardo, que tá com 3 anos, e ela está grávida, embora não pareça. Ela tá com 36 semanas grávida do Vicente. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, que prontamente aceitaram o meu convite. A gente já combinou isso tem um tempinho, e vocês foram muito, sim, solícitas, queridas, e até a gente conseguir chegar num denominador comum de horário, porque o que eu tenho visto agora com a questão do podcast é que o mais difícil é a gente conseguir conciliar o horário das convidadas. E vocês foram, assim, muito, muito queridas e foi ótimo a gente conseguir estar aqui hoje. Então, muito obrigada pela presença e pelo tempo de vocês. Obrigada a você pelo convite. Adoramos. Imagina. Obrigada, prazer. Ai, que bom, que bom. Então, eu queria apresentar um pouquinho, né, que vocês se apresentassem, na verdade, porque a Roberta, ela é nutricionista materno-infantil. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua trajetória, né, enfim, de como você chegou até aqui, e o que te move, assim, muito, né, a exercer a nutrição materno-infantil com tanto afinco, com tanto carinho, como eu sei que você faz. Bom, eu sou Roberta Delia, sou nutricionista materno-infantil. Eu fiz a minha formação na UFRJ, que é a Faculdade Federal aqui do Rio de Janeiro. Logo no inicinho conheci a Bel, estagiei com ela, então Legal. A gente já se conhece há um tempo. Mas eu sempre soube que eu queria atuar nessa área, mesmo desde o início, antes de começar o ciclo, né, das especializações, eu já sabia que eu queria trabalhar com criança. Eu sempre gostei dessa parte da infância, de comportamento, de como a gente poderia, né, modelar isso desde o início. E aí, assim que eu terminei a graduação, meu filho nasceu. Então, eu tive um laboratório prático aí para atuar. E depois fiz a especialização nessa parte de materno-infantil, que é onde eu atuo. Então, eu trabalho com mulheres que desejam engravidar, né? Passo por toda a gestação ali, cuido delas no pós-parto e vou acompanhando os bebês. Faço introdução alimentar e a gente vai até a primeira infância. Depois segue aí com o nutricionista de adultos. E além disso, eu sou casada, agora vai vir o segundo filho, então vou ter outro laboratório ali prático, coloco bastante coisa no dia a dia para ir, né, levando isso para a prática e soma bastante. Depois da maternidade, certamente as minhas condutas mudaram, a forma que eu oriento a amamentação, o pós-parto, a introdução alimentar, tem sempre um olhar ali muito prático e da realidade, né? Cada família tem a sua circunstância. Então, acho que é isso, uma breve apresentação. E muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Todo meu, porque assim, eu sempre falo muito, eu troco muito com a Roberta, a gente discute muito caso, né? A gente tem muitos pacientes em comum. E eu falo, quando chega o momento, especialmente da introdução alimentar, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar de forma, assim, multidisciplinar. Então, eu acho que, assim, nós, enquanto pediatras, a gente tem total capacidade de orientar nesse início da vida e tudo. É o nosso papel fazer uma puericultura bem feita. Mas tem coisas como prescrever plano alimentar, fazer plano alimentar, coisas assim que competem ao nutricionista. Então, eu bato muito nessa tecla, assim, até onde vai, né, o meu alcance, assim, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, né, de discutir com a Roberta, de encaminhar para a Roberta, porque a gente, né, enquanto pediatra, a gente não consegue englobar, né, assim, abordar muitas coisas com a técnica e com a profundidade que requer a parte nutricional, né? Então, a gente tem um nutricionista para isso. Então, eu defendo muito isso, eu bato muito nessa tecla, e a Roberta é sempre muito solícita, né, discutindo os casos comigo. Então, não tinha, né, convidada mais ideal para estar aqui do que ela hoje falando dessa parte de nutrição infantil. E a Bel também, que é minha amiga, minha nutricionista e uma super referência para mim, porque ela é especialista na parte de endometriose, né? Então, eu acho que, assim, ela consegue, além de tudo, estar muito presente no desejo antes da criança vir, né? Então, assim, ajudando as mães que querem alcançar uma gestação e não só isso, independente da gestação ou não, mas ter uma vida menos inflamada, né? Quando se trata de endometriose. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui pra gente da sua experiência também, da sua formação, de como é que você chegou até aqui hoje e o que faz o seu olhinho brilhar na nutrição. Maravilha, é uma longa caminhada, né? Meu nome é Isabel Vieira, sou nutricionista, mãe do João, como você falou.
E, na verdade, eu costumo dizer que eu caí na nutrição por acaso, porque eu era uma criança, uma adolescente, uma jovem adulta que me alimentava absolutamente mal, não gostava de comer nada saudável. Quando eu escolhi fazer nutrição, minha família quase caiu para trás, porque não fazia o menor sentido. E o que aconteceu foi que eu gostava bastante já de cozinhar e me arriscar a fazer umas coisas na cozinha, mas tudo, né, bolo, coisas nada saudáveis de maneira geral. E aí eu fui numa palestra de nutrição e na grade tinha umas matérias de gastronomia, tinha umas matérias de outras coisas, e eu me interessei por aquela grade como um todo e falei, eu acho que isso aí vai ser legal, vou poder cozinhar, fazer umas coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu ainda me alimentava muito mal e consegui fazer esse caminho, né, de melhora, até de fato me apaixonar pela alimentação saudável, pela nutrição, pela transformação na vida e entender que eu queria replicar aquilo na vida dos meus pacientes. Então, eu caí lá por acaso, mas fez uma mudança muito importante na minha vida e a partir daí eu comecei a direcionar para o meu trabalho e isso foi muito legal também. Então, eu passei mais ou menos uns 8 anos trabalhando com a parte de basicamente mudança de estilo de vida, emagrecimento, né, que era algo que eu gostava muito, até ter o diagnóstico da endometriose, estudar a respeito disso, ver o quanto aquilo poderia impactar a vida das mulheres com endometriose e o quanto eu gostaria de ajudar essas mulheres também nesse caminho, porque é isso, vai ajudar uma outra fase, né, mulheres que querem engravidar, que estão com dificuldade ou que estão sofrendo com dores e tudo, e aí por conta disso tudo, né, além de todo esse cenário de querer ajudar outras pessoas e do meu histórico, eu quis valorizar ainda mais a introdução alimentar do meu filho e as mudanças que eu trouxe ali para ele, porque eu sei o quanto isso vai reverberar para o resto da vida dele, para ele não precisar passar pelas dificuldades que eu passei na mudança de alimentação e que eu tanto vejo as minhas pacientes e outras pessoas que eu acompanho, porque não tiveram uma boa introdução alimentar, porque não tiveram as informações e oportunidades que a gente tem hoje, porque também tem uma coisa importante da gente ressaltar que muito do que a gente sabe hoje a gente não sabia, né? Há 20, 30 anos atrás. É verdade. Então, com todo esse avanço, as informações chegando, as atualizações, a gente com certeza consegue ter melhores oportunidades. Isso refletiu no que eu quis trazer para o meu filho e também acho que acaba mudando um pouco o olhar que eu tenho para as pessoas que chegam quando elas já vêm com dificuldades alimentares, com um paladar infantil, como a gente costuma dizer, justamente porque eu passei por isso e eu sei o caminho das pedras, eu sei que não é fácil, mas querer ajudar nessa direção e orientação para que a gente possa mudar isso de uma maneira que a pessoa leve para a vida. Que no final é o que a gente fala, né, sempre. No melhor dos mundos, a pessoa não vai fazer dieta nunca mais, muito menos uma criança, evidentemente. Mas ela vai aprender a se alimentar bem e vai levar isso para a vida dela. Então, se a gente conseguir alcançar isso com as pessoas, tá feito, né? É isso que a gente quer. Exatamente. Acho que esse é o objetivo final, assim, dar autonomia para as famílias, né? Para poderem alimentar bem os seus filhos e eles fazerem boas escolhas no futuro. Sim. Sem ser um peso ou uma grande dificuldade, como a gente vê para algumas pessoas. Não, com certeza, porque assim, é uma mudança de hábitos, é um estilo de vida, né? Porque dieta é uma coisa que, assim, a gente, né... Dieta, né, gente? A gente tem precisa, início, né? meio e fim, né? Exatamente. A dieta começa e a dieta acaba. E aí as pessoas normalmente fazem dieta por um tempo, depois elas largam, aí passa um tempo, elas recomeçam e vão para outra dieta. E às vezes, inclusive, ela vai pulando de dieta em dieta e não entende por que as coisas não funcionam. E aí, pensa, se uma criança, né, desde pequena, ela vai ter bons hábitos, ela vai ser ensinada, ela vai saber fazer boas escolhas, vai ter autonomia, ela não vai precisar fazer dieta nunca. A não ser que ela tenha uma condição, assim, muito específica, né? Vai treinar para uma competição, ou ela tem uma doença específica. Mas, assim, na maioria das vezes não vai precisar fazer dieta nunca mais, né? Exatamente. Perfeito. É isso. Maravilhoso. E então eu queria começar fazendo uma pergunta um pouquinho mais técnica para a Roberta, que é inclusive uma pergunta que veio para mim no consultório, da mãe de um paciente. Ele não tá nem na fase de introdução alimentar ainda não, tá um pouquinho antes, mas ela já demonstrou uma preocupação com relação à questão do sal. Que a gente sabe que é a questão da introdução do sal a partir, né, de 1 ano de idade. E ela veio muito consternada, assim, pra mim. Ela falou, mas doutora, meu filho vai comer uma comida insossa, sem gosto, sem graça. E eu não posso mesmo nem um pouquinho, assim, de sal, não posso dar nada, assim, pra ele. E aí eu, obviamente, né, me compadeci daquela angústia dela, né, sabendo que isso é uma questão importante, porque eu acho que isso é muito nosso papel, assim. A gente recebe a angústia, né, das famílias e a gente consegue mostrar pra eles o quanto aquilo é viável, o que é recomendado,
recomendado, as diretrizes, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai ser, né, o meu norte que eu faço no meu consultório, mas assim, o que é possível para aquela família, né? O que não é pra gente fazer algo engessado que vai gerar mais ansiedade ainda naquela mãe que está tão preocupada em fazer tudo direitinho, né? Então, assim, o que eu te trago aqui é essa questão do sal, né? Então, assim, realmente é uma comida muito insossa ou é a gente que às vezes quer desaprender a usar outros temperos? Enfim, então queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua experiência com relação a esse tema. Beleza. Essa pergunta também eu recebo sempre, né? Não pode mesmo botar sal, mas nem um pouco. E qual vai ser o sabor da comida? Será que ele vai gostar? Será que ele não come porque não tem sal e ele não sente o gosto? Enfim, a gente tem, né, recomendações aí oficiais. Então, a gente tem, como você falou, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente sabe que só recomenda o sal depois de 1 ano de idade. E tem um motivo para isso, né? Até 1 ano, tanto essa criança sendo amamentada exclusivamente por leite materno ou usando a fórmula, esses leites já têm a quantidade de sódio suficiente para essa criança. Então, se eu dou alimentos com sal, eu acabo ultrapassando e podendo gerar uma sobrecarga renal, ou, enfim, atingindo ali outros sistemas. Então, não tem necessidade fisiológica da gente pôr o sal, a gente pode, inclusive, ultrapassar ali a demanda fisiológica da criança. Mas, em contrapartida, a gente tem uma outra recomendação, né, que é a do Ministério da Saúde, que traz nos guias para a população em geral, que ela fala que sim, a partir de 6 meses, a gente poderia ofertar a mesma comida da casa para o bebê. E aí vale sempre ressaltar, né, o que eu acabo individualizando muito nos atendimentos, é a gente entender as diretrizes, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma orientação para a população em geral, considerando o nosso país, Brasil, que é um país em desenvolvimento, a nossa condição socioeconômica e a realidade de muitas famílias que não têm a possibilidade de fazer 2 comidas, a comida da casa mais a comida sem sal para a criança. Exatamente. Então, normalmente, assim, como que eu atuo, né, e individualizo isso com as famílias? Eu sempre oriento que faça sem sal até 1 ano. Então, é possível fazer sem sal? Normalmente, no primeiro filho, sempre é. Então, assim, a gente pode fazer essa comida sem sal, mas ela não precisa ser sem sabor. Eu bato bastante nessa tecla. Às vezes eu recebo foto de uns pratinhos, assim, que eu até brinco. Eu falo, gente, mas ninguém comeria isso. A comida tá tipo arroz, batata, um frango, tudo sem cor, tudo, né, monocromático. Então, assim, é sem sal, mas a gente precisa ter ali um visual, um interesse em comer. Uhum. Então, é sem sal, mas é com temperos naturais. A gente pode usar açafrão, páprica, orégano, manjericão, tá tudo liberado, né? O tempero fresco mesmo que você compra ali na feira, ou desidratado que a gente compra no mercado. E esse alimento não precisa ser só cozido no vapor, né? Então, às vezes, as avós, as pessoas mais antigas trazem essa pergunta. Ai, mas vou fazer tudo no vapor? Não, eles podem ser assados, podem ser refogados. Eu posso fazer um franguinho, de repente, com uma cenoura ralada. Então, a gente pode fazer preparações e agregar ali o sabor, né? Que é o que normalmente eu vou dando ali de orientações e passa um cardápio para poder ajudar, dar algumas ideias para a família. Mas eu atendo famílias também que têm 4, 5 filhos e falam assim, Roberta, eu não tenho como fazer 2 comidas, não cabe no meu dia a dia, não cabe na minha rotina. Então, nesses casos, eu falo, tudo bem, a gente pode, né, comer a mesma comida da casa, porém, eu preciso entender qual é a comida da sua casa. Então, se a comida da sua casa é uma comida que tem sempre carne no feijão, então tem um percentual de gordura saturada ali aumentado. Se o consumo de sal é muito grande, né? É uma pessoa que bota muito sal para preparar, bota sal de adição depois. Eu não vou poder dar essa comida para o meu bebê de 6, 7, 8 meses. Então, nesses casos, eu sempre tento entender qual é a comida da casa para adaptar. Olha, então a gente vai precisar reduzir a quantidade de sal da casa, né? Cozinhar ali com menos gordura, evitar o uso de gordura saturada, de carnes mais gordurosas. E mesmo comendo a mesma comida da casa, a gente consegue adaptar vários alimentos. Então, um feijão, por exemplo, você faz o feijão, tira do bebezinho, depois você salga o da casa, né? Um legume você consegue fazer primeiro da criança e depois faz o da casa, sem precisar fazer várias preparações diferentes. O arroz é o mais difícil, porque você acaba salgando antes. Então, ainda assim, a gente consegue adaptar, reduzindo e controlando essa quantidade de sal. Então, eu atuo muito desse jeito, tá? Claro, eu defendo que a gente não dê sal antes de 1 ano, mas é isso, a gente esbarra com algumas realidades, onde a gente vai precisar adaptar, e aí a gente adapta da melhor maneira ali possível.
Com certeza, a gente tem que ver o que é indicado, o que é o ideal, o que é o viável, o que é possível de ser feito, né? Chegar no meio termo, lógico que sem, né, ser deletério para a criança, mas obviamente fazendo ali um meio de campo para aquela família não se sentir tão culpada de não estar fazendo ali, né, seguindo a risca, né? Então acho que esse é o nosso papel enquanto, né, profissional que atua na área da... Eu acho que tem os inegociáveis, né, e tem os que Isso. dão para dar uma flexibilizada com orientação. Diria que o sal tá nesse caminho, assim. Perfeito, perfeito. E a questão do paladar, é sempre bom a gente lembrar que a criança é uma folha em branco, né? E eu acho que entra muito nesse lugar. As pessoas mais velhas, assim, na nossa família, a gente esbarrou vários momentos em questões, assim, na introdução do João, porque as pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de entender, e aí elas acham que a comida é isso, é sem sabor, ela é zero, é frango ali na água, cozido. Eu ficava assim, não, ninguém vai comer isso, sabe? E aí o legume é também cozido ou no vapor. E aí eu falo, o problema não é a comida em si, é a maneira como está sendo preparada, porque na nossa casa a gente coloca cúrcuma, páprica, o que quer que seja, né? Vários temperos diferentes, alho, cebola. Ah, mas pode usar? Pode usar, vai ter sabor. O sal não faz falta porque ele não conhece. Então, a partir do momento que aquilo ali não é uma realidade para ele, tanto faz, ele vai achar aquilo bom. E eu via que às vezes ele rejeitava um ou outro alimento pela questão, né, que a criança vai fazer mesmo, a gente já sabe disso, embora no dia é difícil lidar com isso, quando a criança não come um negócio que às vezes você preparou, comprou orgânico, cortou, né, gastou o seu tempo, a sua energia, a criança não come. E aí vem uma pessoa mais velha assim, também essa comida sem gosto, sem sal, ele não vai comer mesmo. Não é isso. Ontem ele estava comendo, hoje ele não quer comer. E amanhã talvez ele coma de volta, né, e não é pela questão do sal, e sim porque ele tá ali explorando o alimento, conhecendo, né, o paladar, entendendo se ele gosta. Às vezes ele já tá saciado porque ele comeu outra coisa a mais, enfim. Então, eu acho que essa era uma dificuldade que eu tentava trazer para as pessoas que me questionavam, né, quando a gente estava fazendo essa introdução, assim, o paladar dele é uma folha em branco, então ele tá conhecendo as coisas agora. Isso não tá fazendo falta para ele porque ele não conhece. E ao mesmo tempo é isso, não é porque ele não conhece, não pode comer sal, que não pode comer outros temperos. Ele pode comer todos os outros temperos naturais, desde que não seja sal, né? E eu acho, inclusive, que essa dificuldade, ela perpetuou durante bastante tempo, mais até do que eu imaginava, porque quando ele tava com um ano e pouco, ainda tava assim, mas ele pode comer gengibre? Pode. Pimenta? Pode. As pessoas, elas ficam mais surpresas de você poder dar o tempero natural do que de você não poder dar o sal. Elas ficam, nossa, sal, mas o sal pode, né? Mas, caramba, pode dar açafrão, pode dar páprica, pode usar pimenta do reino? Pode, sem exagerar, a criança aceitando, super pode. Sim. E é isso que vai dando sabor, né? Exato. Então, e até uma estratégia que a gente faz com adulto para diminuir a quantidade de sal é fazer o famosinho sal de ervas, que a gente mistura o sal com vários outros temperos. Orégano e manjericão, alecrim, para que dê volume. E aí as pessoas que usam muito sal, no fundo a quantidade de sódio que elas vão estar usando vai ser menor, porque se ela usar aquela mesma quantidade, vão ter outros temperos ali e vai trazer mais paladar. Então, se eu avisto que é uma família que tem uma alimentação com muito sal, eu já vou aproveitando e dando essas pitadas ali de orientações para elas irem vendo que tem sabor com outros temperos que não só o sal, né? Então, dá para essa comida ser atrativa. Enfim, cumprir esse papel de ser gostosa também, porque a gente tem que comer algo palatável, né? Sim. Gostoso ali, que nos traz prazer. Com certeza. E eu não conhecia essa do sal de ervas, não. Já vou querer adaptar lá em casa. E uma coisa que a Bel falou, que um dia ele come, um dia ele não come, isso foi algo que eu aprendi com você. Aquela escadinha, né, da criança primeiro, tolerar o alimento, tudo, né? Que, assim, é um processo. Às vezes a mãe se frustra que a criança, assim, ele não tá batendo um pratão logo de início, né? Assim, nesse início da introdução alimentar, até a criança de fato comer e aceitar, ela passa por todo esse processo. Por isso que a gente tem ali dos 6 meses até 1 ano, para que isso aconteça de forma mais plena, né? E eu aprendi muito isso, inclusive, com você, né? Dessas etapas até chegar, de fato, até o comer, né? Então, isso acho que é uma coisa importante da gente ter em mente, porque para não gerar uma frustração, né? Que a mãe tá ali super dedicada. Não, a única régua é comeu, não comeu, né? Eu sempre explico essa escala do comer, que a gente começa ali no tolerar, e depois a criança vai cheirar, vai levar pra boca, né? Ela coloca na boca, muitas mães relatam com 6 meses, assim, o meu filho cospe, ele não gostou. Na verdade, ele tá treinando a mastigação, né? A mastigação de 6 meses é empurrar a língua contra o palato, contra o céu da boca. Eles não lateralizam. Então, nesse treino, acontece da comida cair. Ele tá treinando.
engrenando. Então, a gente precisa oferecer até chegar o momento que essa criança, caramba, então a textura é assim, e aí consegue, né, lidar com aquilo na boca e comer. Mas eu falo, se ele não comeu no dia 1, mas já aceitou ficar no cadeirão, o alimento já estava na frente, ele já encostou no alimento, já levou pra boca, já botou na boca e cuspiu. Cara, pra mim já valeu super o primeiro dia. Tipo, né? Já atingiu vários degraus que eu queria, a gente só vai evoluindo. Então, acho que não ter esse olhar muito do preciso comer pra ter valido a pena, para estar engrenando, uma coisa que ajuda. Sim. E a gente trabalha muito isso, né? Eu vejo que a Thaís também tem essa preocupação nas consultas de não gerar essa expectativa enorme pro momento da refeição. Sim, eu tento tirar esse peso, assim, porque a maternidade por si só já é ansiogênica, né? Então, se a gente vem com mais cobrança, com mais, enfim, regras, né, e coisas assim a serem cumpridas, checklists para dar, né, naquele planejamento ali na cabeça da mãe, a gente, né, vai mais, né, atrapalhar do que ajudá-la, né, a ter uma maternidade tranquila. E tira o peso, mas ao mesmo tempo persistir, né, e continuar oferecendo aquilo que ele não comeu, aquele que ele não gostou, porque essa é outra questão também em relação aos familiares, as pessoas que não têm as informações que a gente tem hoje. Eu lembro muito bem, a gente foi no restaurante uma vez, e aí eu tinha levado peixe, e aí tinha uns legumes lá cozidos, e ele... Aí, resumindo, o peixe, ele não comeu, só cuspiu o peixe, aí alguém, ele não gosta de peixe, aí eu... Não, ele gosta, ele comeu ontem. Ela, mas ele não tá comendo. Eu falei, é aleatório, não tem uma regra. Ele come peixe todo dia. Um dia ele come, outro dia ele não come. Ela, aí e tinha um palmito cozido, ele comeu todo o palmito, assim. Aí eu falei, pô, vou comprar palmito pra ele. Resumindo, comprei o palmito, ele não comeu o palmito na minha casa. E aí eu voltei a oferecer peixe, ele continuou comendo, né, em outros dias. Então, é uma coisa que vai e volta. E se você for dar ouvidos para todas as vezes que alguém te fala e ele não gosta, ou que você vê que ele não comeu uma coisa e ele não gosta, a alimentação vai ficar cada vez mais restrita, porque aí eu ia pensar, ele não gosta de peixe, ele não gosta de palmito, ele não gosta de arroz, ele não gosta de... Porque você vai tirando todas as coisas que vão surgindo, né, assim, que ele vai rejeitando uma vez ou outra e vai sobrar quase nada. Da mesma maneira, às vezes é um alimento que você tenta uma vez e não vai. Bom, não foi daquela primeira vez, vamos tentar uma segunda, vamos tentar uma terceira. Que, de certa maneira, também deveria ser feito numa reintrodução alimentar quando a gente pensa de um adulto, né? É a mesma coisa, porque às vezes você... E eu falo isso às vezes com os meus pacientes. Às vezes você não gosta de um alimento X, Y, Z, ou não gosta de nenhum legume, pela maneira que era ofertado na sua casa. Porque tem famílias que se habituaram, porque acham que é assim, a comer só legumes cozidos, aquele negócio insosso, molenga, sem gosto, sabe? Às vezes é isso, só tem sal e não tem mais um tempero. E aí a pessoa pensa, eu não gosto de legumes, eu não gosto de salada. A salada que tem alface e tomate não tem um tempero, não tem um molhinho, não tem uma sementinha ou qualquer coisa do gênero. Então, no final das contas, o que falta em ambas as circunstâncias é a persistência para você continuar provando, né? E alternativas, variação, porque é muito ruim para todo mundo, de maneira geral, comer a mesma comida, se ela for sem gosto, se ela for sem graça, se ela tiver uma textura que não tá agradável, se ela visualmente não tiver bonita, né? Sim, com certeza. Isso é importante também da gente ter em mente, porque até ontem mesmo eu estava jantando e aí tinha uma abóbora que eu já tinha feito de uma forma ali não tão atrativa. E aí o Breno falou, deixa eu passar isso aqui na frigideira, colocar aqui um negocinho, um molhinho, um pouquinho de manteiga. Cara, eu falei, gente, essa abóbora ficou muito boa, que ele só deu uma caramelizada ali com uma cebola, enfim, uma coisa, e ficou muito mais palatável, realmente. Então, eu falei, gente, eu tinha mó... birra assim com a abóbora, né? Às vezes é só descobrir um jeito diferente de fazer, exatamente. E indo muito por esse lado que você falou, né, também de ser dessa forma que às vezes a pessoa não gosta do que comeu porque foi introduzido assim para ela, né, na questão familiar, né, desde que era pequena. Pra você, assim, da sua relação com a comida, Bel, tem alguma coisa que você vê que foi uma virada de chave, assim, que você falou até que não tinha uma... que você falou do seu exemplo, né, de que você não tinha uma alimentação tão exemplar, assim, né, não tão variada, e o que você sente que virou, assim, pra você quando você percebeu? Pra mim, o principal que virou a chave eram os almoços no Bandejão, restaurante universitário, né, porque eu fiz iniciação científica, né, que na verdade tinha projeto de extensão, era o nome, durante 2 anos e meio.
Então, a gente tinha que fazer controle de qualidade, tinha que provar os alimentos. E eu ficava muito tempo lá, porque eu realmente me dedicava bastante para aquilo. Mas, para além desse trabalho que eu fazia lá, eu almoçava lá praticamente todos os dias com as minhas amigas, todas fazendo nutrição também. E elas se alimentavam bem, de maneira geral. Só tinha eu e mais uma que éramos bem restritas, assim. E eu lembro de algumas circunstâncias, mas tem uma que ficou muito marcada, que era um dia que a sobremesa era tangerina. E aí elas, nossa, essa tangerina tá muito doce. Aí uma provava, nossa, que delícia. Nossa. E eu pensando assim, gente, mas isso é tangerina, não é brigadeiro. Tipo, literalmente isso passava na minha cabeça. Ah, nossa, é muito gostoso. Aí eu provei e falei, gostoso esse negócio. E ali me deu, né, um alerta do tipo assim, cara, tem muita coisa provavelmente que é boa e eu só não sei, porque eu não provo, porque eu já criei na minha cabeça que eu não gosto, porque eu não fui habituada com nada disso, porque depois de, sei lá, o que aconteceu foi, né, a minha mãe, ela foi mãe solteira, então ela precisava sair de casa para trabalhar e eu ficava com a babá. E a babá não gostava de nada, então ela parou de me ofertar os alimentos porque ela ficava com pena de mim. Ai, tadinho, isso é muito ruim. Então ela não me dava as coisas para comer. E aí, quando a minha mãe descobriu isso, acho que já era meio tarde, sei lá, já tinha uns 3, 4 anos e já não estava aceitando basicamente nada. E dali foi pra só pior. Eu comia, sei lá, banana, batata, sabe? E acabou, era meio que isso, assim. E aí, enfim, resgatando, eu parei de provar esses alimentos, parei de comer, achei que eu não gostava de nada, e você se fecha as possibilidades, acha que tudo é ruim, que, né, a textura é isso, aquilo outro. Embora tivessem muitas comidas, né, na minha casa, de maneira geral, sempre tinha salada, sempre tinha um legume ou outro, eu não comia basicamente nada. E aí, quando eu estava lá no restaurante universitário, eu tive algumas experiências, assim, com as minhas amigas. Em algum momento eu tive uma virada de chave, eu não sei te explicar exatamente quando, mas foi nesse sentido de, bom, se eu vou querer que as pessoas se alimentem saudáveis e educá-las dessa maneira, eu vou precisar comer também. E aí eu comecei a me desafiar a sempre comer o que tinha, desde que fosse, mesmo que fosse o mínimo possível, e eu colocasse só um pouquinho no prato e nem que eu precisasse esconder embaixo do arroz e feijão, eu tinha que comer alguma coisa, eu tinha que pegar e tinha que comer. E assim eu fui. Eu lembro que eu pegava a selga, né? Sempre tinha a selga, chicória, umas folhas meio diferentes na salada, aí eu pegava um pouquinho, picava, escondia ali no arroz e no feijão. Tomate foi uma coisa que eu demorei um pouquinho mais para comer. Picava, escondia no arroz e no feijão, beterraba. Aí, quando eu tinha uns legumes refogados, eu falava, isso aqui é gostoso, tem essa abóbora. Então, foi uma virada de chave, assim, bem importante, um primeiro passo que eu acho que fez, assim, muita diferença, porque foi a hora que eu comecei a ver, assim, cara, primeiro, eu posso provar outras coisas e gostar disso. Segundo, eu não preciso comer só o que eu gosto. Eu posso me desafiar a fazer coisas que eu não gosto tanto, porque eu sei que isso aqui vai ser importante para mim. E aí teve um segundo momento, já no final da faculdade, que eu fui fazer um estágio no Fernandes Figueira. E toda quarta-feira, bem ali do lado, tem uma feira, né? Que era uma feira livre, assim, com muita coisa. E eu lembro que naquela época, imagina, o ano era 2012. A minha avó me dava R$20, eu saía do estágio, passava na feira e voltava assim, com 2, 3 sacolas, né? Imagina, com R$20 hoje a gente volta com uma uva. Exatamente. Muito. Na época eu voltava com 2 sacolas, assim, 3, assim, bem cheias. E eu comprava várias coisas diferentes e toda vez eu tinha que comprar também alguma coisa que eu não estivesse habituada. Então, cada vez eu ia comprando uma coisa nova e frutas diferentes. Eu lembro que uma vez eu fiz isso na UFRJ, comprei fruta-pão. Aí comi tudo errado, porque eu não sabia como é que fazia aquilo. Enfim, então, essa etapa foi muito legal também, entendeu? Porque eu já estava no final da faculdade, então eu me fazia esses pequenos desafios e ia pra cozinha, cozinhava uma coisa diferente, provava de outras maneiras. E eu acho que nesses 2 episódios, assim, nessas 2 fases, que eu fiz uma virada de chave da minha alimentação, assim, completamente. Virou de uma pessoa que comia arroz, feijão, batata, e eu costumava brincar, assim, na casa da minha avó, que eu morei com ela, né, até os 30 anos quase, muitas vezes o almoço era purê com salsicha. Tipo, porque eles gostavam de almoçar isso. Uhum. E aí eu só fui me questionar quando eu já tava nesse momento aí, já no final da faculdade e tudo. Então, foi quando eu fiz essa virada e falei, caramba, isso aqui não é esse caminho que eu quero seguir. Eu quero por essa outra direção. E comecei a trazer mais alimentos para dentro de casa e provar mais coisas. Enfim, expandir muito o meu paladar. E aí, depois daí, só pra frente, graças a Deus. Só pra frente, tem que ver os pratos que ela posta, sempre coloridos. É maravilhoso.
maravilhosos. Me inspiro em cada um deles. E eu acho que essa questão de gostar de cozinhar faz diferença, né? Ao longo do tempo, a gente vê que as famílias perderam esse hábito de cozinhar. E quando você perde o hábito de ir pra cozinha, você limita muito as suas opções. Porque é isso, assim, eu não gosto, sei lá, de quiabo com frango, porque tem muita baba, mas se eu fizer tostadinho na frigideira, eu gosto. Mas como eu não cozinho, eu nem tentei outra possibilidade. Então, o deixar de cozinhar, eu acho que é algo que as famílias precisam aos pouquinhos ir resgatando, né? Que seja um momento ali de casal, com criança, que seja um momento de levar a criança pra cozinha, porque isso aproxima muito, né? Da criança provar mesmo. Meu filho recusou, sei lá, abóbora cozida, mas será que ele gosta de purê de abóbora? Ele não é obrigado a comer abóbora cozida. Se ele comer purê de abóbora, já tá valendo. Eu sempre dou esse exemplo porque eu não gosto muito de maçã crua. Mas maçã cozida com canela, cara, eu acho uma delícia. Então, assim, dá pra gente variar e conseguir incluir mais alimentos, né? Então, acho que essa questão de gostar de cozinhar, de ter essas habilidades ali, é um grande diferencial. Mas vale dizer, eu concordo absolutamente com você. Mas aí eu acho que aqui cabe mais um ponto. Cozinhar não é um dom, porque eu acho que as pessoas elas têm essa expectativa, mas ele sabe cozinhar, ela vai lá e faz. É treinável. Gente, cozinhar é uma habilidade. Quanto mais você faz, mais fácil fica. E mais, quanto mais você cozinha, mais a sua mente se abre pra isso, você fica com mais criatividade, você testa outras coisas, você se arrisca, como a história lá da abóbora. Agora, se você nunca faz nada, isso não passa na sua cabeça. Você olha pra uma maçã e é só uma maçã. Mas a partir do momento que você começa a testar outras coisas, você fala, eu posso cozinhar ela, cortar em cubinhos, vou botar um pouquinho no micro-ondas, ou vou dar uma grelhadinha aqui na frigideira, vou botar uma pasta de amendoim, vou fazer uma panqueca de maçã em vez de banana, vou fazer uma geleia. Daí você vê, você fala assim, caramba, existe um mundo de possibilidades com uma maçã. Imagina com todos os outros alimentos, né? Mas tem que treinar. Quanto mais você faz, mais fácil fica. E realmente eu acho que a gente tá numa era de cozinha, né, muito pouco e muito delivery, muito... Nem falo de fast food, às vezes é delivery de comida, mas ainda é delivery, né? Não é a comida que você As fez. habilidades estão sendo perdidas, né? Assim, porque falta treino mesmo, falta acho que esse tempo de dedicação, que não precisa ser muito tempo, né? Assim, você não precisa passar o final de semana inteiro cozinhando, mas às vezes tirar uma horinha, organizar a semana faz muita diferença. Total. Você ter essa intenção, esse planejamento. Uma coisa que eu aprendi muito com a Bel, assim, a gente chegou domingo, eu já me organizo ali minimamente para eu ter as coisas planejadas para a semana, né? Porque realmente, se eu não me organizar para ir no mercado, não vai ter a coisa em casa, né? E aí, na hora que eu precisar, ainda mais vocês mães, né? Que a criança estiver ali com a demanda de fome, você vai ter que se virar para fazer alguma coisa, e se você não tiver os suprimentos, enfim, né, ali em casa, você vai acabar dando o que é mais fácil, enfim, né, então... Em via de regra, o que tem já não é bom pra gente, quem dirá pra uma criança, né? Eu, às vezes, fico muito perplexa mesmo, quando eu ouço algumas rotinas familiares, que eu fico pensando... Gente, como é que se vira com uma criança dessa maneira? Porque se pra gente já não é bom ter uma alimentação assim, pra criança que dirá, entendeu? Exige um planejamento prévio ali, né? Acho que a maternidade, ela já traz isso desde o momento que ela começa. Você chega com a criança em casa e você fala, bom, eu preciso me organizar, porque senão cada dia eu vou matar um leão aqui e vou estar sempre de cabelo em pé. Sim, com certeza. Eu acho que já tem muita coisa que a gente consegue antecipar e prever, né? Então, a alimentação, eu acho que ela é muito pautada nisso também, na intenção de você se organizar e planejar, porque senão você vai no mais fácil mesmo, e no delivery e tudo, enfim, né? E a gente consegue ter muito mais a comida ali saudável quando a gente faz em casa e a gente sabe exatamente o que está sendo usado para ser feito, né? Mas agora eu queria trazer um pouquinho, é um tema, não é tão polêmico assim, mas é outra dúvida que surge muito no consultório das mães quando a gente fala de fórmula de transição, quando a criança vai se aproximando de 1 ano, e recentemente a gente teve, né, uma mudança, né, na diretriz da questão do leite de vaca a partir de 1 ano de idade. Então, o que eu queria trazer aqui era como é que você aborda isso de uma forma... porque tem, enfim, várias... não divergências, mas assim, cada um fala uma coisa no sentido de assim... eu sempre bato muito na tecla, que a mãe escute o pediatra, a nutricionista, né? E que tá ali envolvido no cuidado da criança. Porque tem muita opinião externa que às vezes confunde e faz com que ela não tenha uma decisão tão acertada. Então, como é que é para você isso no seu consultório, com os seus pacientes, quando vai se aproximando dessa fase de 1 ano, como é que você faz aí essa questão do leite, da fórmula de transição? Tá, eu tô em muitos grupos de mães, né? Fora o consultório até, e há grupos até em comum com a Bel, assim, e o que eu mais vejo
como existem várias opções, as mães trocam entre si no grupo, do tipo, não, mas esse leite está escrito que ele é enriquecido com a vitamina A, B, C, D, blá, 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 então ele deve ser bom. E aí eu vou vendo que assim, caramba, mas essa pessoa está totalmente perdida sem orientação de profissional nenhum, porque a indústria acaba tendo, né, sendo muito sugestiva, tendo embalagens ali que, sou enriquecido, então sou melhor, mas às vezes a gente não está nem se dando de frente com leite, a gente está se dando de frente com composto lácteo, por exemplo, que aí a gente já pode trazer essa outra pauta também. Mas, de forma geral, assim, quando eu estou acompanhando as famílias desde 6 meses, eu já abordo desde o início os objetivos da introdução alimentar, que até 1 ano de idade a gente tem, seja o leite materno ou a fórmula infantil, como principal fonte ali de nutriente para essa criança, mas que eu tenho esse time para ensinar essa criança a comer. Uhum. Então, é o que a gente estava falando um pouco assim, que a Bel falou, né? Eu escuto algumas rotinas de família. Uma criança de 1 ano, ela tem que ter estabelecido a refeição sólida. Ela tem que estar comendo a mesma comida da família, porque com 1 ano esse leite vai passar a complementar. Então, ela tem que estar comendo almoço, jantar com todos os grupos alimentares, tem que estar fazendo um café da manhã completo, um lanche da tarde, dependendo da rotina dessa criança, se ela vai para a creche, se ela fica muito tempo acordada, a gente tem até uma ceia, né, de alimentação mesmo. Então, eu espero esse padrão. E é quando eu falo para as famílias, bom, agora a gente vai começar a colocar o leite no lugar dele, que é um segundo lugar, né? Então, se essa criança ela está em aleitamento materno, ela pode continuar, a gente sabe dos benefícios, mas se ela está na fórmula, a gente já precisa calcular. Então, qual é a quantidade de leite ali ou fórmula que está entrando? A gente sabe que com 1 ano não deve ultrapassar 500 ml, né? Porque já pode competir ali o ferro com cálcio, a gente tem mais casos de anemia, enfim. Então, eu conduzo essa transição de sair da fórmula para o leite de vaca, sempre em conjunto com o pediatra. Então, a gente sempre precisa ver, assim, quem é essa criança? Tá crescendo bem? Tá ganhando peso? A rotina tá estabelecida? A criança come bem? Ela estabeleceu as refeições? Beleza, então vamos fazer essa transição, que é uma transição ali gradual. A gente vai, né, dosando até passar totalmente para o leite de vaca. Lembrando que vai ser um leite integral, a criança precisa de gordura e carboidrato, não é leite desnatado, semi-desnatado, não é leite sem lactose, sem orientação, porque a gente precisa, né, que a criança continue digerindo esse carboidrato, a não ser que a gente tenha um motivo ali para excluir. E aí eu falo que a gente vai passar esse leite para dentro das refeições e tirar as mamadas soltas, né? Mas quando a gente tem outro caso, por exemplo, eu tô conversando com a Thaís, a gente tá discutindo o caso da paciente, é uma criança que tem baixo peso, tá estagnada na estatura, tem alguma patologia ali que, poxa, seria interessante a gente ficar com essa fórmula por mais um tempo. A gente acaba segurando por mais uns 3 meses, a gente vai avaliando ali, mas eu prefiro continuar com a fórmula 2, né? Que é a que vai de 6 a 12 meses. Porque em termos de composição, ela acaba sendo muito melhor. Essas fórmulas de transição que a gente tem no mercado, que vão de 1 a 3 anos, elas se assemelham muito mais a um composto lácteo que eu falei lá no início. Então, assim, o que é o composto lácteo? Pela legislação, ele precisa ter 51% de derivado lácteo. Os 49% pode ser óleo vegetal, maltodextrina, que é um tipo de açúcar, aromatizante, aditivo. Então, em termos de qualidade, é um leite nutricionalmente muito mais pobre. Por isso que o valor dele é mais barato, inclusive. Uhum. Né? O leite de vaca, não. É um produto 100% ali de origem animal. É só o leite de vaca. E a gente tem marcas ótimas que nem estabilizante tem. Então, também acabo indicando essas. Então, assim, concordo, acabo orientando ali essa migração mesmo. Mas, claro, se existir a necessidade, a gente individualiza, né? Em conjunto ali com quem está acompanhando. Mas acho importante que o leite caiba no papel dele a partir de 1 ano, que é fazendo parte das refeições, tendo um limite máximo ali, né? Essa criança precisa estar comendo comida, tudo que a gente foi construindo ao longo desses 6 meses. Uhum. Perfeito, perfeito. E vou pegar um gancho falando dessa questão do leite, que é sempre um assunto muito em voga, né? Que tá muito em alta, quando a gente tá falando agora não tanto, né, mais perto de 1 ano, mas quando a gente tem um aleitamento materno ali exclusivo, que a gente sempre bate na tecla da sua importância, né, até os 6 meses, falando de armazenamento do leite, que a gente tem as divergências, né, como você falou, das orientações, né, do Ministério da Saúde, levando em consideração o nicho, né, o público que ele abrange. Quando a gente vai falar de armazenamento de leite materno, a gente sabe que existem divergências das diretrizes, né, aqui, por exemplo, no Brasil, quanto dos Estados Unidos, né, e muitas mães me perguntam, nossa, mas eu achei que eu só pudesse armazenar por 15 dias, né, mas eu vim em outro lugar que é por mais tempo, né, e isso surge para você também no consultório, isso é uma
uma demanda com a qual você se depara muito, e quando você explica para as mães, você vê que você consegue, né, ver caso a caso, né, dependendo da estrutura que ela tiver em casa para armazenar, você vê que isso facilita muito a vida das mães que precisam voltar a trabalhar e estão preocupadas com essa questão do armazenamento do leite. Com certeza. Primeiro que eu acho que a gente, durante a gestação, estuda muito parto, resolve o enxoval e ninguém estuda nada sobre amamentação. Exato. Então, a Bel também ordenhou, né? Então, teve essa experiência prática. Assim, eu tinha uma noção básica ali, porque eu trabalho com isso, mas eu também esbarrei com umas situações que eu falei, caramba, deixa eu consultar aqui, né? Eu não pensei sobre isso, não me organizei para essa parte. E eu vejo muito isso nas famílias, né? Quando surge a necessidade da gente ordenhar um leite, elas ficam muito perdidas, porque a gente não olha para isso enquanto a gente está gestante. E aí, eu acho que uma coisa muito legal que eu tenho visto que você faz, e vários pediatras estão fazendo, é essa consulta de pré-natal antes de ganhar o bebê. Que eu acho que esse é um tema que faz total sentido entrar, para essa mãe já ir pensando. Bom, eu vou voltar a trabalhar, eu preciso ter um estoque. Como é que é essa ordenha? O que eu preciso organizar na minha casa? Eu preciso de comprar algum recipiente específico, né? Como é que a gente vai se estruturar? Ou então, não, eu vou ficar em casa full time, mas eu sempre acho que vale ter um estoque SOS. A gente nunca sabe. Às vezes você fica doente, precisa fazer uma medicação que não pode amamentar. Às vezes você cai num casamento e bebeu uma dose de álcool e precisa espaçar essa mamada. Então, se você tem um leite, você consegue ofertar. Então, eu acho que sempre vale. E essa dúvida surge bastante. E depois que eles têm a orientação, assim, com clareza, eles veem que é fácil seguir, né? Eles mesmos vão com autonomia, assim, nossa, eu já sei fazer a ordenha, eu já consigo... Eles já gravam tudo, já fazem uma tabelinha, colam na geladeira e vão seguindo lindamente. Mas acho que as maiores divergências que eu acabo recebendo lá no consultório é em relação a essa discrepância de tempo de congelamento, principalmente, né? Então, a gente tem um protocolo brasileiro que diz que esse leite só pode ficar congelado por 15 dias, e a gente tem um protocolo americano que fala de 6 meses. Caramba, é um gap muito grande. E aí, é importante a gente entender, né? Primeiro que o protocolo brasileiro, ele considera sempre que esse leite vai ser doado, e todo leite que vai ser doado, aí independente do que a gente está seguindo, ele só pode ficar 15 dias congelado, porque tem o tempo de transporte, de pasteurização no hospital, de oferta para aquelas crianças. E o protocolo americano já é um protocolo que considera puramente consumo familiar, então ele não está levando em consideração que você vai doar o leite. Mas se você for doar, ele também só vai durar ali 15 dias no congelador. E aí as principais diferenças são, né? No brasileiro a gente considera 2 horas para a temperatura ambiente de validade, depois esse leite tem que ir para a geladeira, onde ele vai durar 12 horas, e depois ele tem que ser congelado, onde ele vai durar 15 dias. De novo, por que o protocolo é assim? Porque eu estou pensando em doação para o banco de leite e estou considerando a condição socioeconômica do país. Então, a gente tem que lembrar que se a minha geladeira é uma geladeira antiga, né, aquela de uma porta onde o congelador está dentro, só dura 15 dias mesmo, até pelo protocolo americano. Se eu moro numa casa com muitas pessoas e esse refrigerador ele é aberto toda hora, né? Se eu não tenho uma gaveta só para o leite materno, se ele não é armazenado de forma adequada, eu sempre prefiro orientar menos tempo. E no protocolo americano a gente tem regras mais flexíveis, assim, né? Eles falam em 4 horas de temperatura ambiente, mas aí é uma temperatura de 25 graus, que não dá para levar em consideração aqui, então eu sempre oriento 2. Sim. Né? Na geladeira, eles também têm um tempo maior, de 4 dias, mas para uma temperatura de 4 graus Celsius. Essa eu prefiro nunca seguir. Eu sempre acho que quanto mais rápido a gente congela, mais seguro ali, microbiologicamente falando. E esse congelamento de 6 meses... se for um consumo pessoal, assim, dá pra gente fazer desde que a gente oriente essa família. Então, eu sempre oriento, olha, você vai ordenhar, idealmente, sem falar, sem cabelo solto, né? Numa condição higiênica ali. Você vai armazenar esse leite ou num saquinho próprio de leite materno, ou num pote de vidro com tampa de plástico. E ele vai pra geladeira e vai durar 12 horas, depois vai ser refrigerado ou vai direto pro freezer. Você vai botar a data. E assim, ele dura até 6 meses? Dura. Mas vai consumindo os mais antigos, né? Se você consumir em 2, 3 meses, é melhor, que aí você não vai ter um estoque tão antigo ali no refrigerador.
tá? E sempre explico isso. Se possível, né? Tenta ter ali uma gaveta separada. Tem que ser geladeira atual, que o freezer é separado. O freezer dentro da geladeira é sempre 15 dias. Então, pra gente deixar um tempo maior, ele tem que ser separado. E eu sempre falo pras famílias, tenha muito cuidado. Se em uma noite você esqueceu a porta do freezer aberta e descongelou, perdeu tudo. O leite descongelado não pode ser recongelado. Então, assim, eu vou adaptando muito, entendendo qual é a circunstância daquela família e vendo, né? Temos condições ali, socioeconômicas, de estrutura, familiar, de manter mais tempo? Oriento como faz, essa família mantém. Não temos, a gente vai organizando o estoque ali menor, de 15 dias, que também funciona. Sim. Tá? Sim. Então, acho que tem para todos os públicos. Exatamente. Com certeza. O que não falta é opção, né? E fazendo um gancho aqui com a Bel, que você falou que a Bel também, né, ordenhou. Como é que foi, assim, pra você? Você sentiu que você teve alguma dificuldade, especialmente no momento de retornar ao trabalho, esse voltar, né, pra sua rotina? Você sentiu que teve alguma ferramenta, alguma logística que você organizou para que você conseguisse fazer isso de uma forma não tão desgastante, assim, pra você? E pensando também no João? Então, a nossa condição, ela foi um pouquinho especial por várias nuances, né? O João precisou entrar na amamentação mista desde o início, porque a gente teve uma situação que ele foi para UTI e tudo. Embora nesse primeiro momento, até a gente tenha feito com leite materno, né? Mas desde o início, como ele foi para lá e aí ficou na UTI 9 dias e tudo, a minha produção de leite demorou um pouquinho para engrenar, mas depois a gente veio descobrir que não é que ela demorou para engrenar, é que eu realmente tenho a produção de leite muito baixa. Fiz a investigação com 3 consultoras de amamentação, depois a minha médica confirmou, de certa maneira, uma hipoplasia mamária. Então, como a produção era baixa, eu sempre precisei do leite da fórmula, né, como apoio. E aí, o que a gente fazia? Quais eram os combinados? Eu dou tudo que eu tenho no meu peito, e aí depois eu complementava com a fórmula via translactação. Por quê? Poderia ser pela mamadeira? Poderia, mas a gente entende que a sucção, ela vai estimular a produção do leite. A minha produção já era baixa, então para mim era mais interessante que fosse via translactação, porque eu continuava com ele estimulando ali, ainda que fosse um pouquinho, e aí eu poderia perseverar com a amamentação mais tempo, e isso era muito importante para mim. Então, eu nunca consegui fazer um estoque de leite, nunca, assim, às vezes eu conseguia tirar 30, 60 ml, e aí já era o que ia ficar para a próxima mamada, para botar na translactação. Né? Às vezes eu acordava 3 horas da manhã, porque é o horário bom do pico da prolactina, não sei o que, para aumentar a produção de leite. Mas mesmo assim, nunca consegui ir muito além. E aí, quando eu fui voltar ao trabalho, o que eu fiz? Eu me organizei, tenho a graça de trabalhar muito perto de onde eu moro, são uma distância de 5 minutos andando, então... Num primeiro momento, eu coloquei os atendimentos pela manhã com um intervalo no meio da manhã para poder dar a amamentação. Depois tinha um horário no almoço e aí depois já tinha o último horário que seria depois do trabalho, né? E eu me organizei para conseguir estar presente para dar o leite, mas sempre com a translactação. E hoje ele tá com 1 ano e 1 mês, eu ainda faço translactação. Ele mama bem menos hoje, né? Assim, pela idade, já tá com a alimentação muito bem consolidada, mas à noite, antes de dormir, a gente dá aquele leitinho via translactação e... Enfim, a gente se adaptou assim. No início, a translactação foi muito difícil, né? Eu lembro de chorar e pensar, cara, eu não vou dar conta disso, porque ainda mais nessa de querer aumentar a produção, então eu tinha que fazer a translactação, botar o coletor do outro lado, aí quando ele não tava com translactação, tinha que ter a bomba estimulando, era muita coisa ao mesmo tempo. E no início é difícil mesmo, né? Além de, enfim, todas as questões de puerpério, né? Um bebezinho pequeno. Mas hoje, pra mim, assim, foi a melhor coisa que a gente fez, sabe? Porque a gente conseguiu perseverar nisso, ele gosta muito de mamar, e a gente gosta de dar também, né? Tão gostosinho aquele momento. E dele poder ter os benefícios do meu leite, ainda que eu tenha precisado da fórmula desde o início. Perfeito, perfeito. É um vínculo. Não, é muito bom ver, assim, quando a gente consegue levar, né? Organizar e levar isso por mais tempo. Por isso que eu acho muito importante, eu adoro essa ideia de ter essa consulta com o pediatra antes de ter o parto, para ir falando sobre tudo isso. Você sabe o que é a translactação? E se a gente precisar, como é que a gente vai organizar? Porque eu acho que dá essa segurança pra mãe. Imagina se conseguir aumentar até 1 ano, porque você manteve uma estrutura ali de translactação. Sim, sim, perfeito. Então, eu acho que, sim, é muito importante a gente consegue ver os dois mundos, né? A gente vê o que é
a Roberta, né, traz, assim, da realidade dela de consultório, porque ela é uma nutricionista materno-infantil, e a realidade da Bel enquanto mãe, né, embora também nutricionista, mas mais voltado para a parte de adulto. Então, eu acho que, assim, muito do que a gente conversa quando a gente traz, assim, o que é o ideal e o que é possível de ser feito, né? A gente consegue ver os dois lados, né? A gente consegue, e vocês, enquanto mães, enquanto nutricionistas, vocês sabem o que é recomendado, mas vocês também passaram pela experiência, né? Então, eu vejo que vocês têm muita propriedade para falar sobre o assunto, né? Então, eu acho que isso que torna mais próxima essa conexão de vocês com os pacientes de vocês, porque vocês sabem pelo que elas estão passando, né? Enquanto mães, enquanto mulheres que querem engravidar, enquanto, né, enfim, pais e mães de crianças pequenas. Então, eu acho que, por isso que eu vejo muita leveza, muita facilidade de vocês duas em lidar com isso. E não à toa vocês estão aqui hoje, porque eu sabia que vocês seriam as pessoas ideais para conseguir desmistificar tanta coisa, né, nesse mundo, né, que é a alimentação, que é a introdução alimentar, que, assim, eu poderia ficar aqui muitas mais horas conversando com vocês com relação a isso, porque é um assunto que não só muito me interessa, mas que eu vejo que é pouco explorado em muitos âmbitos, né? Então, às vezes, é um pouquinho, uma desinformação ali, que, nossa, mas meu filho não come, meu filho não limpa o prato, isso aqui. É um ajuste, às vezes uma conversa, uma anamnese bem feita, né? Uma consulta ali com intenção, com tempo de qualidade, que você consegue desmistificar tanta coisa e ajudar aquela família, né, a desenvolver aquela criança na sua total capacidade, quando a gente está falando de alimentação, né? Então, a gente já se aproxima, né, um pouquinho do final, infelizmente, mas se vocês pudessem, né, assim, falar alguma coisa, desmistificar, dar uma sugestão, né, assim, uma orientação para uma mãe que chega repleta de culpa, repleta de cansaço e de um esgotamento, né, que a gente tem quando a gente está falando ali de um puerpério, ou às vezes, né, desse primeiro ano de vida, né, que tem tantos desafios, assim, né, e chega a introdução alimentar, vem com muita ansiedade, com muita expectativa gerada, né, em torno disso. Se vocês pudessem dar algum conselho, assim, o que vocês falariam para uma mãe? Quer começar? Posso. Olha, para mim, o conselho mais importante que eu acho que vai fazer... Não sei nem se é um conselho que vai fazer diferença, né? Mas o que eu acho que tá acima de todos é a perseverança. Porque se a gente entender os benefícios que essa criança vai ter pro resto da vida dela... Você para de enxergar só aquele momento ali que ela tá recusando, ou que ela não tá comendo, ou que você tá cansado e fala, ai meu Deus, vou dar um negócio, vou ter que cozinhar. Porque você pensa que aquilo ali vai impactar tudo que você puder imaginar na vida dela começa a partir dali. Então, quanto ela vai se desenvolver intelectualmente, a saúde física, emocional, porque se você tem bons hábitos, isso vai impactar ansiedade, depressão, relações sociais, né, relações interpessoais. Você consegue ter mais energia para poder fazer as coisas que são importantes, para poder estar com a sua família, com seus amigos, estudar, brincar. Então, num primeiro momento, comer e você fazer a cenoura assada ou grelhada, o legume, o frango, não sei o quê, é uma coisa que parece muito pequena, né? Mas, na verdade, aquilo ali vai perpetuar e vai impactar o resto da vida, para sempre. E isso tem um valor muito grande, porque aquilo ali vai influenciar quem é aquela pessoa e o que ela vai conseguir fazer e como a saúde dela vai se desdobrar. Fazendo um pequeno parênteses, assim, eu às vezes fico muito angustiada quando eu atendo mulheres com endometriose, que é uma doença crônica, inflamatória, muito séria, assim, né? E essas mulheres, às vezes, têm filhas e me falam de hábitos, porque eu dou biscoito, eu dou não sei o quê. E eu fico, assim, não quero julgar, mas ao mesmo tempo é assim... Poxa, você não está vendo todos os malefícios que isso traz para sua vida, tudo que você está colhendo hoje, o quanto você sofre com essa doença, o quanto isso te dói. Será que isso não é o suficiente para você ver que se você fizer diferente, vai ser melhor para ela? Porque a genética, ela não é um destino, mas ela é implacável em vários momentos, né? Você entra na fila, eu costumo dizer, você está na fila, você pode sair da fila se você tiver bons hábitos, ou pelo menos ir para o final da fila se você retardar certas coisas. E quando a gente fala de alimentação saudável, para tudo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente e pensar assim, nossa, eu adoraria não ter isso, eu adoraria ser mais saudável, eu adoraria ter essa energia, eu adoraria não gostar de doce como eu gosto. Como que eu posso fazer isso para o meu filho não sofrer com o que eu sofro?
Eu adoraria ter outras dimensões e outros aspectos da minha saúde melhores do que eles são. E, com certeza, eu posso refletir isso na saúde, nas escolhas do meu filho, se eu começar com isso hoje, nas pequenas coisas. Porque aquilo que é grande, eu vou construir no pequeno. E a gente vai precisar perseverar. Então, para mim, esse é o mais importante, né? Porque o cansaço, o esgotamento, as coisas do dia a dia, às vezes fazem a gente querer deixar para lá, não é nada demais, é só um não sei o quê, é só... Mas, de deixar, a gente acaba, às vezes, né... tendo resultados, impactos muito grandes, negativos. Então, por que não fazer o contrário, né? Perfeito, sem tirar nem pôr. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a infância é um chão que a gente pisa para a vida toda. Eu acho que é exatamente isso que a Bel falou. Né? O que a gente faz ali vai repercutir, vai ficar marcado. Eu acho que a criança que tem uma introdução alimentar bem feita, né, que ela tem bons hábitos ali, os hábitos básicos, ela tem, né, uma criança que consegue ter acesso à natureza, que brinca ao ar livre, que, consegue dormir, que consegue comer bem, por mais que ela passe futuramente por um desafio, por uma seletividade alimentar, é muito mais fácil de retornar. Ela já tem essa programação, né, de paladar, de conhecimento ali. Então, acho que a perseverança é um ponto, assim, realmente dentro da maternidade importante. E acho que se eu pudesse trazer outro, eu falaria sobre a nossa capacidade também de se remodelar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter tudo planejado. Então, eu sou meio engessada para algumas coisas. E aí, a maternidade escancarou que eu precisava mudar isso, né? Que não ia ser assim, que eu ia precisar me remodelar mesmo. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, até quando a gente relativiza algumas orientações. Não dá para fazer 100% isso aqui, mas o que dá para fazer? Você não precisa ser a mãe perfeita, mas também não dá pra gente ficar nos dois extremos. Bom, já que eu não consigo fazer desse jeito, então a gente compra mesmo salgadinho de pacote, a gente dá de outro jeito, porque eu não consigo dar 5 grupos alimentares sempre, eu não consigo dar sempre um verde escuro. Então, a gente pode achar o meio do caminho, né? Faz parte o meio do caminho também. Eu lembro que quando meu filho acabou desmamando e precisou ir pra fórmula, nossa, isso me cortou absurdamente. Eu falei, eu não acredito. E depois, assim, são demandas que surgem e que a gente vai precisar se remodelar. Então, acho que unir a perseverança com essa capacidade de olhar para a maternidade de uma forma real e mais leve, essa circunstância que eu tenho, o que eu vou fazer agora, ajuda a gente a seguir com mais tranquilidade também, assim. Perfeito. Porque é importante pra mãe estar bem, né? Tranquila. Sim, com certeza. Eu falo, a fórmula existe por um motivo, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer aquilo que a gente sabe que é o ideal, que é o melhor para a criança, mas a gente também não pode se martirizar tanto quando sai, né, do nosso escopo, do planejado. Então, é o nosso papel, né, fazer esse intermédio nessas situações. Mas é isso, eu queria agradecer muito mais uma vez a presença de vocês, o sim que vocês deram para mim de imediato por estar aqui. E eu espero muito que a gente possa ter outras oportunidades, porque foi assunto para a gente conseguir falar. Precisaríamos de muito mais tempo, mas muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Adoramos. É muito bom trocar com vocês. Obrigada.